Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso tema é pâncreas endócrino. A gente sabe que o pâncreas ele desenvolve duas funções, uma exócrina e uma endócrina. E hoje a gente vai se deter na parte endócrina. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreve, compartilha com um amigo, aciona o sininho para que você possa receber os episódios. Então, tá muito interessante essa aula de hoje, a gente vai aqui conversar agora. Então, o pâncreas, ele é uma glândula, a gente fala que é uma glândula mista, e a gente vai se deter justamente na área que existe um conjunto de células que são chamadas de ilhotas, e essas ilhotas, elas têm células distintas nos quais produzem hormônios. Esses hormônios a gente vê aqui do lado, pela célula, né, a estrutura da célula alfa produz um hormônio que é o hormônio glucagon. Nós temos as células beta que produzem e secretam insulina. Nós temos as células delta que produzem e secretam somatostatina. A gente sabe já de cara que insulina e glucagon são dois hormônios contrarregulatórios. A gente também sabe que a glicemia ela é para permanecer dentro de um nível de aceitação e de normalidade, nem para hiperglicemia e nem para hipoglicemia. E esses hormônios eles vão trabalhar justamente em manter essa euglicemia. E a gente sabe que a insulina é um hormônio importantíssimo no metabolismo, sem deixar de lado, obviamente, o glucagon. E aí nós temos também esse recorte das células das ilhotas, colocando justamente o que? Quando os níveis de glicose encontram-se reduzidos, o conjunto de células que vai ser acionado são as células alfa. As células alfa, elas vão secretar glucagon e daí nós vamos ter todo um processo para fazer com que essa glicose ela seja elevada e normalizada. O que é que o glucagon faz? O glucagon é um hormônio catabólico. Ele principalmente vai agir no nosso fígado, fazendo com que as nossas reservas de glicogênio hepático sejam mobilizadas. Então, o glucagon ele estimula a glicogenólise e a ativação de um pool de enzimas, a glicogênio fosforilase, que vai quebrar esse polímero de glicogênio, liberando glicose livre na circulação para a manutenção ou aumento dessa glicemia. Quando essa glicemia está controlada, os níveis de glucagon, obviamente, vão ser também reduzidos a sua secreção. Nós chamamos isso de feedback negativo. Do contrário, quando nós temos níveis elevados de glicose no pós-prandial, pós-alimentação, tá? A gente vai ter ali, dependendo do tipo de carboidrato, do alimento que você consumiu, porque a gente sabe também que existem aminoácidos que são secretores de insulina, como a leucina. Então a insulina ela é liberada e ela vai fazer com que essa glicose que está aumentada, ela possa entrar nos tecidos. Então, só para relembrar, a insulina ela favorece a entrada de glicose nas células, principalmente células do tecido muscular esquelético, células do tecido adiposo e células hepáticas. E aí a gente vai ter também uma escala dos níveis de glicose circulantes. Veja que dentro dessa variação entre 60 e 90, que a gente considera aqui principalmente 70 a 99, né? Nós temos uma variação normal da glicemia. Quando nós temos um decaimento dessa glicemia, na qual nós chamamos de hipoglicemia, nós conseguimos ter aí a apresentação de alguns sintomas, como letargia, convulsões ou mesmo coma. E quando essa glicemia ela cai ainda mais, nós podemos ter danos encefálicos, né, permanentes, e também até óbito. E nós precisamos ter muita atenção no controle dessa glicemia, principalmente em pacientes que tenham doenças crônicas, que possuam aí diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. E aqui a gente traz, dentro da bioquímica, um pouco do papel da insulina. Essa insulina ela é secretada pelas células beta e geralmente ela é secretada no período pós-prandial. Aqui é o intestino representado, chegando às gorduras, chegando aminoácidos da digestão proteica e chegando à glicose da digestão dos carboidratos. Automaticamente, todos os substratos, com exceção das gorduras,
vão chegar ao fígado. Então eu tenho aqui os aminoácidos e a glicose que chegam ao fígado. As gorduras, elas são transportadas pelos quilomicrons pelo sistema linfático e depois que ela volta para o fígado. E aqui a gente tem o papel da insulina fazendo o quê? A insulina é um hormônio anabólico, então a insulina vai fazer construção. Essa construção é justamente as moléculas, as macromoléculas. A gente mais à frente vai falar um pouco dessa integração metabólica para que a gente possa entender. Mas aqui eu destaco a função da glicose no sistema nervoso central. É importante saber que o único substrato que o sistema nervoso central utiliza na normalidade, quando não há carência de substratos energéticos, é a glicose. A glicose ela é diretamente utilizada pelos neurônios. Importante saber que quando há uma hipoglicemia, o sistema nervoso ele vai sofrer essas penalidades, né? Então, sempre manter essa glicose em níveis normais é a nossa principal ou o nosso principal objetivo com o nosso paciente. Assim, nós temos o quê? Nós temos os efeitos da insulina sobre a glicose sanguínea, né? E aí tem a captação de glicose pelas células e armazenamento como triacilglicerol, que são as gorduras, né? A reserva em gordura, e o glicogênio, como eu falei anteriormente. Então, quais são os efeitos metabólicos da insulina? Olha só que interessante. Aumento da captação de glicose pelo músculo e tecido adiposo, aumento da captação de glicose pelo fígado, aumento da síntese de glicogênio pelo fígado e músculo, diminuição da degradação, porque a insulina é um hormônio anabólico, quem vai fazer isso é o glucagon, aumento da glicólise e produção de acetil-CoA no fígado e no músculo. Aí você pode perguntar, mas Paulo, se a insulina é um hormônio anabólico, por que eu tenho glicólise, que é a quebra da glicose? Nosso corpo não funciona de graça. Então, ele precisa produzir ATP. A insulina ela favorece para as reações anabólicas o aumento da produção de ATP pela glicólise. Ficou entendido, né? Aumento da síntese de ácidos graxos e o aumento da síntese de triacilglicerol. A gente vê que todas essas reações, elas são reações para construção, reações anabólicas. Do lado, você dá uma parada nessa aula e aí você vê as enzimas-alvo que estão sendo solicitadas, que estão sendo demandadas. Então, a insulina ela vai estimular a oxidação da glicose, como nós acabamos de falar, síntese de glicogênio, que é a glicogênese, síntese de gordura, que é a lipogênese, e aí você tem a síntese de proteína, né, que é a proteogênese, e vai fazer aí essa construção. Nós sabemos que as proteínas são importantes, são estruturas, né, que dão plasticidade ao nosso corpo, e a síntese de proteínas ela é importante para a manutenção da massa muscular, para a viabilidade dos nossos tecidos. E aqui a gente traz o quê? O glucagon. O glucagon faz o oposto do que a insulina faz. O glucagon é um hormônio catabólico. E esse hormônio ele vai ser secretado, vai ser solicitado quando os níveis de glicose plasmáticas estão reduzidos. Então, o glucagon ele é secretado das células alfa e ele vai favorecer lá no fígado, principalmente a quebra do glicogênio hepático, justamente para poder lançar na circulação essa glicose e ali você ter o aumento e a normalização da glicemia. Sabemos que o glucagon ele vai ativar um pool de enzimas no fígado, que aqui a gente não vai falar, a gente vai ter outros momentos no canal para poder detalhar mais isso, mas é a glicogênio fosforilase formando o quê? Formando ao final glicose 6-fosfato. No fígado nós temos uma enzima dentro do hepatócito, que é a glicose 6-fosfatase, que retira esse fosfato da glicose 6-fosfato, liberando a glicose para a circulação. Aí você pergunta, então quer dizer que a glicose 6-fosfato ela não sai do hepatócito? Não sai, porque o fosfato tem carga negativa, o hepatócito na sua parte interna também tem carga negativa, cargas negativas se repelem. Então eu preciso retirar. Quem retira fosfato? A glicose 6-fosfatase, que está no fígado, mas não está no músculo, tá? Atento para isso daí. Então nós não temos a cooperação do glicogênio muscular para a manutenção da glicemia. Por quê? Porque eu não tenho a glicose 6-fosfatase. Mas eu posso ter a cooperação do glicogênio muscular para a glicemia por uma via indireta quando a gente fala no exercício físico, que é pelo metabolismo anaeróbio lático. Quando eu produzo ácido lático,
O ácido lático ele é dissociado em H+, mais lactato, que é um sal, lactato de sódio. Esse lactato ele é conduzido ao fígado e no fígado ele é convertido à glicose, gliconeogênese. Aí essa glicose volta à circulação e aí eu posso ter sim uma cooperação, né, de forma secundária do glicogênio muscular. Mas, lembrando novamente, nós não temos enzima glicose 6-fosfatase no músculo, somente aqui no fígado onde a gente está vendo. Então, o glucagon ele participa justamente fazendo o quê? Quebrando a molécula de glicogênio e lançando glicose para a circulação. As outras vias a gente vê depois, que o nosso foco aqui é o papel do pâncreas endócrino. Então, o glucagon vai fazer o quê? Glicogenólise, lise a quebra das moléculas de glicogênio. Se você não lembra, né? Mas o glicogênio ele é um polímero com 120 mil unidades de glicose. Então, esse polímero ele tem pontas não redutoras que sofrem ação enzimática da glicogênio fosforilase e vai liberando essa glicose para a circulação. Massa, né? E aí também nós temos o aumento da gliconeogênese. Como eu acabei de falar anteriormente, a produção de lactato lá no músculo leva lactato para o fígado. E o lactato, que não é um carboidrato, é um sal, né? Lactato de sódio, ele vai fazer o quê? Ele vai converter o lactato em glicose. Gliconeogênese, gênese, formação, neo, novo, glico, de glicose. Formação de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. E cetogênese também. Então, nós temos uma via, que nós vamos montar uma aula de lipídios e vamos deixar aqui também no canal, a cetogênese, né, que é a formação de corpos cetônicos. Nós temos um outro hormônio que é formado lá na medula da suprarrenal, que é a adrenalina. Como nós estamos falando desse controle glicêmico, nós temos aí os efeitos fisiológicos da adrenalina, nós temos os efeitos metabólicos da adrenalina, e isso faz com que haja um aumento do consumo de oxigênio, haja um aumento da glicose, haja um aumento da produção de ATP, haja um aumento da lipólise. Então, a adrenalina é um hormônio catabólico. É muito importante destacar isso. Então, veja que a adrenalina ela vai desde o aumento da frequência cardíaca ao aumento da degradação de glicogênio, porque a gente sabe que a adrenalina é um hormônio do medo e da fuga. Então, quando você está muito estressado, se você fizer lá uma glicemia capilar, a sua glicose ela vai dar um pouco mais elevada, tanto pela secreção de adrenalina como pelo aumento de cortisol. Então, isso é um detalhe, tá? Você tem menor síntese, porque a adrenalina é um hormônio catabólico. Você aumenta a gliconeogênese, então vai aumentar a glicemia, porque a adrenalina é o hormônio do medo, da fuga. Você tem aumento da glicólise, aumento da mobilização de ácidos graxos, aumento da secreção de glucagon. Então, a adrenalina ela potencializa a secreção de glucagon. A adrenalina ela vai na célula alfa, se liga ao receptor beta e estimula na célula alfa a secreção de quê? A secreção de glucagon. Então é um potencializador da célula alfa. E a adrenalina ela faz também o quê? Ela vai na célula beta, se liga ao receptor alfa na célula beta e diminui a secreção de insulina, visto que insulina é um hormônio anabólico. Então a adrenalina também é um hormônio contrarregulatório que nós temos nessa manutenção da glicemia. A insulina é um hormônio que é produzido no núcleo celular da célula beta. A insulina é um hormônio proteico. Então, um dos principais fatores que estimula a produção de insulina é o quê? É o próprio açúcar, a glicose. Então, façamos de conta que nós estamos dentro do núcleo aqui e dentro do núcleo eu tenho o DNA. O DNA, ele tem na sua estrutura o gene. Gene é uma área do DNA. E nessa área do gene, justamente para a produção de insulina, eu tenho uma área que é promotora para ser transcrita. Então, no gene, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a transcrição dessa área, que é justamente a informação que vai levar à formação final do hormônio insulina. Então, eu faço a transcrição através da produção de um RNA. Esse RNA, ele sai do núcleo da célula, vai ao citoplasma. Lá no retículo endoplasmático,
por intermédio dos ribossomos, esse RNA, ele é traduzido e essa tradução, ela faz a maturação, né, de uma proteína. Essa proteína, ela vai ser armazenada, e aqui a gente está falando de quê? A gente está falando da insulina. E aí, esse armazenamento é feito no complexo de Golgi, e quando da estimulação da célula beta, nós vamos ter a secreção, exocitose dessas vesículas com insulina. Então, veja bem, qual o principal estimulador da produção de insulina? Glicose. É a glicose que vai pegar lá no núcleo da célula, estimular essa área promotora para que o gene, que é o fundamento da produção de insulina, possa ser acionado e aí eu começar a transcrever essa área do gene formando um RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e ali eu codifico, né? Eu codifico aquele RNA, produzindo ao final o quê? Produzindo ao final aqui a insulina e também o peptídeo C. Então é dessa forma. A insulina é um hormônio proteico hidrossolúvel, diferentemente dos hormônios que são derivados do colesterol. E aí a gente tem o quê? A gente tem na estrutura da insulina duas cadeias, né, de enxofre. Então são cadeias que ligam a cadeia B, né, e a cadeia A. E nós temos um anel de sulfeto. Então nós temos pontes de enxofre aqui que faz com que essa insulina tenha essa estrutura. Aqui é só um detalhe para a gente poder ter uma noção da sua estrutura química, tá? E aí nós temos o que? Essa insulina ela é armazenada em vesículas aqui. Nós vimos todo o processo de produção dessa insulina no núcleo. E aqui nós vamos ter a estimulação para a liberação de insulina. Então, o que é que eu falei? O principal fator que vai favorecer a produção de insulina vai ser o quê? A entrada de glicose na célula. A glicose lá na célula beta pancreática, quando entra, ela vai sofrer um processo metabólico e ao final, na mitocôndria da célula beta, nós vamos ter uma produção de ATP, porque a mitocôndria é uma usina de energia. Então, essa produção de ATP faz com que os canais de potássio sensíveis a ATP se fechem. Quando esses canais de potássio sensíveis a ATP se fecham, nós temos cargas positivas dentro da célula beta e aí nós vamos ter o quê? A despolarização. Quando nós despolarizamos as células beta, nós vamos acionar os canais de cálcio voltagem dependente. Lembra da importância de cálcio? O cálcio entra na célula e o cálcio vai fazer com que essas vesículas sejam conduzidas até a membrana da célula beta e aqui sofram exocitose. Essa exocitose libera insulina e essa insulina vai para onde? Vai na circulação para os tecidos-alvo. E aqui nós temos o receptor de insulina nos tecidos-alvo. É um receptor tetramérico, tá? Com duas subunidades transmembrana beta e duas subunidades superficiais alfa com também pontes de sulfeto, tá? Essas pontes de sulfeto são componentes da estrutura do receptor de insulina. A insulina, ao ligar-se, o que é que ela faz? Ela aciona os resíduos de tirosina. Por isso que esse receptor ele é chamado de receptor do tipo tirosina quinase, porque eles têm tirosina e quando eu aciono os receptores do tipo tirosina quinase, vai acontecer um processo intracelular que vai levar, obviamente, à resposta biológica. Então, mais uma vez aqui, nós temos o que eu falei anteriormente sobre o fechamento dos canais de potássio, levando à despolarização da célula depois da entrada da glicose. Essa glicose, ela também faz a estimulação lá no núcleo, como eu falei anteriormente, visto que o principal fator estimulador da síntese de insulina é a glicose que entra na célula beta. Então, depois dessa insulina liberada, ela vai para os tecidos que eu também já comentei, tecido muscular esquelético, tecido adiposo e tecido hepático, são sensíveis à insulina. E aqui nós temos os canais de potássio, só para ver na célula beta, né? Esses canais de potássio, eles vão estar aqui, obviamente, fechados, tá? Para essa passagem. Quando eles não passam, eu tenho aqui um aumento da carga positiva dentro da célula beta e aí nós vamos despolarizar essa
célula por potássio. Fisiologicamente, a gente sabe que as células são despolarizadas por sódio, mas que, na verdade, a gente olha para a carga, a gente não olha para o íon. E se eu tenho um fechamento desses canais, se potássio não sai, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a carga positiva, levar um linear e aí eu vou despolarizar essa célula, tá? Aqui nós temos outras vias que podem aumentar a secreção de insulina. Eu tenho os ácidos graxos, eu tenho os aminoácidos que vão fazer isso, eu tenho a glicose, tá? Tudo isso faz um favorecimento dessa secreção. Eu tenho a acetilcolina, tá? A acetilcolina é um neurotransmissor colinérgico, principalmente do sistema nervoso parasimpático. Então, tudo isso favorece aqui uma secreção de insulina. Você pode voltar depois e dar uma aprofundada também na literatura para poder entender. E nós temos aqui o receptor alfa, como eu falei anteriormente, que numa situação de treinamento, numa situação de tensão, a gente secreta adrenalina e noradrenalina. Eles vão agir no receptor alfa, estimulando o quê? Estimulando uma inibição e automaticamente reduzindo a secreção de insulina. Então, os receptores do tipo alfa na célula beta impedem a secreção de insulina. Tudo bem? E aí nós temos os níveis elevados de glicemia, né? Quando eu tenho os níveis elevados de glicemia, eu vou fazer com que as células beta aumentem a secreção de insulina. Essa insulina ela vai agir no fígado e vai agir no músculo, tecido adiposo e algumas outras células. E vamos ter aqui as reações do aumento de glicólise, como eu também já falei, que eu preciso de ATP para gerar todo o anabolismo na célula, aumento da glicogênese e aumento da lipogênese. Nos outros tecidos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o aumento da glicose, principalmente no tecido adiposo. Se eu tenho muita glicose, eu vou gerar também um aumento de maior quantidade de gordura de armazenamento. Nós vamos ter no músculo os depósitos de glicose na forma de glicogênio. Lembrando que o músculo ele utiliza o glicogênio para a contração muscular. Nós vimos também. Tem uma contribuição indireta para a glicemia pela produção de lactato, ok? E com isso, o que é que acontece? Nós temos a glicemia reduzida, né? Normalizada, digamos assim. Então, essa glicemia normalizada sinaliza ao pâncreas que não precisa mais fazer o quê? Secretar mais insulina, que nós chamamos aqui de feedback negativo, retroalimentação negativa. Então, é dessa forma que a glicemia ela funciona. No paciente diabético tipo 1, primeiro, ele não tem insulina produzida na célula beta. Ele não produz, ele não tem nem célula beta. 2, paciente diabético tipo 2, tá? Então, nós temos uma dificuldade da ação dessa insulina, que aí é uma outra história, seria um outro momento para a gente poder conversar. Vamos para frente. E aqui nós temos baixos níveis de glicose. Aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos acionar as células alfa. Essas células alfa, elas vão fazer com que haja uma maior secreção de glucagon. O glucagon vai chegar no fígado e vai aumentar a glicogenólise, vai aumentar a gliconeogênese, que nós já conceituamos. Volta o vídeo e olha lá. E as cetonas. Essas cetonas são o quê? São corpos cetônicos. Quando eu tenho uma baixa de glicose é porque eu estou com um processo de jejum, eu estou há um certo tempo sem me alimentar e eu vou utilizar essa gordura que eu tenho armazenada, só que de forma incompleta. Então, esses corpos cetônicos são formados no fígado, tá? Que são 3: acetona, beta-hidroxibutirato e acetoacetato. Então, esses corpos cetônicos, aí, numa situação de inanição, numa situação de jejum, o sistema nervoso central ele pode utilizar esses corpos cetônicos como substrato energético, tá? Então, o que são esses corpos cetônicos? São junções de moléculas de acetil-CoA. Eu não tenho como armazenar na mitocôndria do fígado, então o que é que eu faço? Eu junto essas moléculas de acetil-CoA e jogo para a circulação. Se vira. Essas moléculas vão chegar nos tecidos-alvo, vão fazer uma reação reversa, liberando acetil-CoA, para que ali aquele acetil-CoA entre no ciclo de Krebs e por aí faça ATP para a manutenção da produção de ATP, né, para a manutenção das funções vitais daquele sistema. Tudo bem?
Então, feito isso, o que é que nós temos? O aumento da glicose plasmática ou a normalização dessa glicose plasmática. E aqui nós temos a retroalimentação negativa, o feedback negativo. As células alfa, elas suspendem, né, a secreção de glucagon e aí a gente normaliza a glicemia. Tudo bem assim? Então, quando a gente pensar em insulina, a gente vai pensar que a insulina ela é secretada de forma bifásica. Nós temos o pico da insulina ao comer, né, os primeiros momentos, né, primeiros 15 minutos. Quando você, dependendo do tipo de carboidrato, do tipo de alimento que você consuma, você já tem insulina produzida lá, porque o carboidrato consumido anteriormente já serviu como estímulo para a produção de mais insulina. Grave essa informação. Então você tem o quê? Você tem níveis elevados aqui de secreção de insulina, dependendo do tipo de alimento, né, que você tenha, o estimulador. E posterior, que é o pós-prandial, né, você tem uma secreção mais gradativa. Então, é dessa forma. Se perguntarem como é que a insulina ela é liberada, você sempre vai responder que ela é liberada de forma bifásica. Nos primeiros minutos, de forma mais aguda, e posterior, você tem uma liberação mais atenuada. Mas a liberação no indivíduo normal. No diabético, isso muda completamente, tá? E por fim, a gente tem a integração do metabolismo, né? A gente tem o quê? A gente tem a insulina fazendo todo um trabalho de armazenamento de gordura e de glicogênio no músculo, de gordura no tecido adiposo, na forma de triglicerídeo. E aqui nós temos a glicose chegando nessa setinha azul destaca, que eu já falei também anteriormente, que é justamente essa potencialidade que a glicose tem para o sistema nervoso central. E o glucagon, como um hormônio antagônico, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que a insulina fez anteriormente. Se a insulina construiu, ele vai desconstruir, porque é um hormônio catabólico, tá certo? Então, no mais, a gente vai ter aí um momento para falar e aprofundar ainda mais esse tema, porque a gente está só começando a falar de metabolismo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, divulga essa aula. Vamos aumentar o número de participantes do canal, porque são aulas gratuitas e vitalícias. Até mais!